Uma dúvida comum também é como saber, por exemplo, o que é o E, o que é o S, o que é o norte, quando a gente olha para um site de previsão de ondas. Quando a gente está olhando para o site, eventualmente nós vamos ver o N, N, E, algumas letras, e alguns surfistas, principalmente quem está começando, tem um pouco de dúvida sobre o que significa essas letras, e a gente vai dar uma passada por aqui, por esse assunto, para ajudar qualquer surfista a se tornar um mestre nessa arte de escolher onde e quando surfar, para acelerar o seu aprendizado, a sua evolução no surf, mesmo que nunca tenha colocado o pé numa prancha. Olhando aqui para esse quadro, então vamos desenhar aqui uma rosa dos ventos. E olhando para essa rosa, a gente tem aqui fazer um eixo norte-sul, leste-oeste. Aqui em cima nós temos então o N de norte, o S de sul, o E ou o L de leste. A terminologia em inglês East, eventualmente nos sites tu pode encontrar isso. E aqui do lado de cá a gente vai ter o vento oeste, ou na terminologia em inglês West. Esses são os principais pontos cardeais para a gente se ligar, mas como a gente viu aqui no site de previsão de ondas, pode ter um ENE, pode ter um NE, pode ter outras combinações. Então a gente vai entender melhor o que é isso, porque isso é extremamente importante para o surfista. Vamos pegar uma outra cor aqui, a gente vai ter também entre o N e o E, nós teremos exatamente aqui no meio o NE. Aqui entre o S e o E nós teremos o SE, sendo o que? Sudeste, Nordeste, e aqui nós vamos ter o NO de Noroeste, e aqui nós vamos ter o SO de Sudoeste. E aí, no meio de cada um destes, nós teremos aqui, por exemplo, entre o N e o NE, nós teremos o NE. Aqui, entre o leste e o nordeste, nós teremos o ENE, que é o que a gente está vendo justamente aqui nesse site de previsão de ondas, NNE, ENE. Só para vocês entenderem então que, e assim, esse mesmo raciocínio segue para todas essas combinações aqui de parâmetros. Então, se o vento, se ele está vindo de cima para baixo, é um vento que está vindo de norte, então é o vento norte. Se o vento está vindo desse ponto para esse ponto, nós temos um vento então nordeste. Conforme a gente viu também aqui, por essas imagens, esse seria um vento, olhando para essa imagem, um vento nordeste. Da mesma forma que nós podemos ter um vento sul, por exemplo, vindo de baixo para cima, seguindo essa representação, e assim, consequentemente, por essa razão que o surfista tem que saber exatamente o que cada letrinha dessa significa. Então ele vai saber que cada letra significa um ponto aqui das coordenadas de um ponto cardial. E ele vai saber também que quando ele olhar para um mapa, ele vai saber que, então, sabendo que esse mapa está no eixo norte-sul, para essa praia, um vento vindo da direita para a esquerda é um vento leste, é um vento ruim. Um vento da esquerda para a direita, o vento oeste, é um vento bom, por exemplo. Consequentemente, ele já vai saber que o vento E de leste é ruim, o vento O de oeste é bom. E assim, ele vai conseguir ler o site de previsão de ondas e vai poder tomar as melhores decisões. E quando você vai no site de previsão de ondas, note também que pode aparecer aqui o grau. Por exemplo, um vento de 16 km por hora, 6 graus, vamos dar um zoom aqui, 6 graus ou 78 graus, leste-nordeste, Marau. O site já vai te dar uma informação meio pronta, mas o surfista também tem que ter autonomia para poder entender para todas as praias como é que isso funciona, somente se ligando nessa questão dos pontos cardeais, direção, qual que é o vento Marau, terral bom, qual que é o vento bom para minha praia, qual que é o vento ruim. E assim o surfista tem autonomia para poder tomar suas decisões.